avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito especial, um dia cheio da presença do doce e amoroso Espírito Santo. Estou muito feliz, com os testemunhos de vocês, quantas curas, quanto mover de Deus nessas madrugadas. Aleluia. Shalom, pastora Nani, shalom para todos vocês. Glória a Jesus, shalom Ivonei, shalom pastora Bruna, shalom Michele, shalom, 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 shalom para todos vocês. Um bom dia, recalcado e sacudido da presença doce, do maravilhoso, do lindo, do cheiroso Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo, é cheiroso, é maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na live de 119. Qual que é a nossa campanha principal esse ano? 120 anos em 365 dias. Aí você pergunta, mas por que tem esse aceleramento? Porque tem essas coisas que nós vamos fazendo durante o período. São consagrações, é intenso, amém? Gente, eu também amo vocês. Amém? Vocês aceitam um cafezinho sem açúcar, sem adoçante? Conta pra mim como é que tá o jejum. Eu vi que um monte de gente já perdeu 3 quilos, 4 quilos. Isso era inchaço, gente. Por que que perde? Porque o glúten inflama, a lactose inflama, o açúcar é um alimento. O açúcar alimenta demais as enfermidades e principalmente o câncer. Então você vai ver que Deus não está só te tratando e alinhando espiritualmente, mas também está acontecendo, um alinhamento aí no teu corpo, poderoso. Então por mais que nós já saímos aí do tema de alinhamento, o Senhor vai continuar te alinhando. Vocês vão chegar bem magrinho lá na conferência. Glória a Deus. Por mais que você tenha 7 horas de janela, você fica 17 horas, Quem já apertou o jejum porque estava fácil? Tem que apertar o jejum. Tem que apertar. Então esse jejum, ele além de ser um jejum voltado à consagração, ele também tem a perda de peso, Então ele é muito poderoso. Glória a Jesus. Shalom, Lai, pastora Lai. Seja bem-vinda, Laura. Glória a Deus, pastora Fran, Célia, profeta Frederico. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome poderoso de Jesus. Muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, você está vendo que está acontecendo o quê? Um alinhamento. Está acontecendo um alinhamento no teu corpo. Um alinhamento. A Nani falou que nem vai contar o estado dela. Gente, pessoal que é muito magro, tá? Muito magro. Tem que focar em alimentos que você não perca massa. Então você tem lá, janela de 7 horas para comer. O que você vai fazer? Você vai focar em alimentos. Você vai se alimentar bem esse período. Amém? Glória a Deus. Coitado do Frederico, já emagreceu 2 quilos. Oh, Jesus. Então, esse jejum que eu escrevi ele, debaixo da inspiração do Espírito Santo, você viu que o glúten ele representa algo que está caindo por terra, o açúcar, algo que está caindo por terra, e a lactose, algo que está caindo por terra, sim ou não? Então, não é só sobre tirar o alimento, além de todo o mal que prejudica o nosso corpo, existe um significado profético, amém? Existe um significado profético. Então, Deus está mexendo, vai mexer nas suas emoções, vai te tratar. Coisas que estão em oculto vão vir para fora, amém? A água com limão e o sal integral ajuda demais a matar a saciedade. Então, deu dor de cabeça, deu tontura. Tá lá no papel, eu liberei para vocês. 1 limão para cada 500 ml de água, sim ou não? Gente, toma muita água, se hidrata, tá? Por que o sal integral é importante? Porque ele nos ajuda a manter o nosso corpo hidratado, certo? Glória a Jesus. Então, a Bruna falou, foi muito debaixo do Espírito Santo. Mas, Bruna, eu recebi uma unção na escola de avivamento que mudou meu DNA, mudou minha forma de fazer qualquer coisa. É uma nova unção. É algo muito profético, algo muito genuíno. Tá forte. E eu tô muito feliz com tudo aquilo que Deus tem me dado. Amém? E como eu disse pra você, não vou dar spoiler, mas tem algo sendo gerado, tá? Em breve tem um lançamento novo de algo muito grande que vai mudar o eixo de todas as coisas. Algo que o Senhor me deu. Nem minha equipe sabe, eu não contei nem pra equipe. Tá?
tá? Só o apóstolo sabe, tá? Mas é algo poderoso, tá? Não é escola, mas é algo superior à escola. É algo que o Senhor me deu, algo assim, avassalador, algo para afiar vocês. E é isso, é algo tremendo. Eu não vou ficar falando que eu sempre dou spoiler, né? Mas você espera já, fique esperando que tem algo vindo das cortes celestiais. Poderoso. Amém? Gente, vocês têm me pedido Apocalipse 2, o seminário. Eu vou fazer, provavelmente vai ser dia 24 de maio, vamos lançar essa semana. Vocês viram o que está acontecendo na Europa, o apagão de lá? Vocês viram o povo, né, nos mercados, o mercado acabando tudo, vocês viram isso? Isso tudo foi falado em Apocalipse 1. Foi ou não foi? Morte do Papa, a gente falou lá nas nossas lives do Apocalipse. Então, em breve, eu vou lançar esse seminário, como a gente fez, né, o Apocalipse 1, agora nós vamos fazer o Apocalipse 2, tá? E depois só vou fazer o Apocalipse 2, aí vocês vão ter que esperar para esse, né, para essa novidade que eu tenho para vocês, tá bom? Então, vocês viram o que está acontecendo na Europa, né? E eles não sabem explicar o que está acontecendo, né? Então, entrou num caos lá, os mercados colapsaram. Então, eu tô falando isso para vocês porque nós podemos também, em breve, viver isso. Então, por isso que eu estou falando para você, vamos se preparar, vamos nos cuidar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro. Aleluia. Amém? Você fez seu cafezinho hoje? Gente, agora eu tô gostando do café amargo. Obrigada por quem falou para mim continuar. Falaram assim, ó, você vai gostar. Você vai gostar do café. Porque, né, eu tava igual a Nani. Descobri que eu gostava era do açúcar, não era do café. Agora eu tô gostando, esse café aqui tá descendo e eu tô já adaptada. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora, Senhor Deus, chamar a presença do Teu amoroso e doce Espírito Santo sobre essa live. Hoje nós vamos ler primeiro a Tessalonicenses capítulo 3. E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor traga um nível de revelação profundo, que nós estejamos, Senhor Deus, aqui, Pai, dentro da sala do trono do conhecimento. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, para nós, Pai, um tempo de edificação nesse devocional. Obrigada, Jesus, pela oração da madrugada, por tantas libertações, por tantas curas que já começaram a acontecer. Senhor, toda honra e glória nós elevamos a Ti. E, Senhor Deus, o Senhor é entronizado, Jesus Cristo é entronizado nos nossos louvores, oração, na palavra. Toda honra e glória a Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que desceu do céu, morreu, ressuscitou, em breve voltará. Obrigada, Jesus, por essa madrugada. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Inunda a casa agora de cada um. Amém? Ok. Gente, eu estou preparando uma ministração para a conferência. Como eu disse para você, às vezes eu estou no meu devocional e eu tenho que parar para escrever. Deus, Ele está me dando um nível de revelação sobre doenças versus enfermidade. Não, sobre doenças versus as raízes dessas enfermidades. Muito poderosa. Eu vou apresentar esse conteúdo inédito somente na conferência. Haverá uma ministração de cura física muito poderosa. Então eu quero que você que vai para a conferência leve um bloco de nota, porque você vai ter que anotar o que eu vou falar. Amém? Que vai ser um conteúdo lindo sobre cura física. Amém? Vocês viram nessa madrugada, antes de eu começar a leitura, que primeiro, antes da gente começar a ministrar cura sobre diabetes, sobre isso, a gente tem que quebrar os vínculos, os laços, os pactos. Sim ou não? Por quê? Às vezes a gente vai ministrar cura em alguém, aquela pessoa está debaixo de uma maldição hereditária. E se eu não quebrar essa maldição, ela não consegue receber a cura. Amém? Amanhã nós vamos quebrar falta de perdão, tá? Espírito de orgulho, espírito de autossuficiência, porque também existem espíritos que governam a vida de uma pessoa que impede ela de receber cura. Então vocês viram que a gente já não vai logo ministrando cura. Eu orei pelos sistemas, quebrando, né? Mas por quê? Porque há vários fatores que impedem uma pessoa de receber cura. Por isso que a gente tem que ir degradativamente. Então, nas próximas madrugadas, nós vamos esmiuçar mais os compartimentos,
nomear enfermidades, entra na área psicológica, na área psiquiátrica, entra na área, né, das enfermidades de alma, amém? Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, tá? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 2, ok? Vamos lá. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é o nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Para que dificuldade... em fé. Vamos até aí, ok? Paramos no 2, tá? Então aqui Paulo está falando, diante da impossibilidade de voltar, ele vai mandar quem? Ele vai mandar Timóteo, o seu cooperador, tá? Em Deus, alguém da confiança de Timóteo, tá? Para fortalecer e encorajar os tessalonicenses. Então, queridos, é muito importante nós termos pessoas de confiança. Às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos enviar alguém que está capacitado, está aliançado em Cristo e nós confiamos nessa pessoa. Amém? Então é muito bom a gente andar com amigos da fé, pessoas que a gente sabe que são íntegras na presença. Então, Paulo não podia ir, mas ele enviou Timóteo, entendeu? Então, às vezes, você pode recomendar, falar, olha, eu conheço uma pastora genuína, ela que pode te ajudar nesse problema que você está passando. Então, é por isso que é muito bom que o nosso entorno seja, né, um entorno cheio de amigos de Deus, de servos genuínos de Deus, ok? Vamos lá, agora do 3 ao 4. Aleluia, glória a Deus, ok? Para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como bem sabem. Amém? Então Paulo está falando aqui, olha, as aflições faz parte do chamado. É inevitável, ok? Então, Paulo está falando, olha, as dificuldades vão acontecer. Então, eu quero que você entenda. Quando nós nos convertemos genuinamente, eu dei o nome a isso de boletos espirituais. Por que que a vida de uma pessoa, em vez de melhorar, bagunça dentro da ótica dela? Porque nós começamos a viver um certo nível de perseguição, de aflição, tá? Porque você tá devedor. Porque você fez alianças erradas com demônios, com as trevas, consciente ou inconsciente. Então, quando você se posiciona na presença de Deus, inevitável, vai ter perseguição. Vai ter o chamado, os boletos espirituais. O diabo vai falar assim, você não vai me servir mais? Então, você me devolve tudo que eu te dei. E aí ele dá com concha, ele dá com colher e ele toma com concha. Ou seja, o que ele te deu, ele vai tomar até o que você já tinha, tá? Então tem gente que, ao se posicionar em Cristo, tem problemas financeiros. O casamento começa a ser abalado. Então a conta chega e há um alinhamento que começa a ser feito para você ser reposicionado, tá? Debaixo do sangue do Cordeiro. Então, as aflições, as perseguições, desde o momento que você se posiciona em Cristo, elas fazem parte do chamado. Começou a jejuar, começou a buscar o Senhor. Talvez, por que aí começou a você ter guerra em casa? Porque antes você estava de qualquer jeito, você talvez estava numa transgressão, pecando, agora você se posicionou e o diabo ficou furioso, falou assim, eu perdi ele, perdi o acesso, perdi a porta de acesso que eu tinha na vida dessa pessoa. Então ele começa, quando ele não pode tocar em você, ele toca nas pessoas em volta de você, começa a levantar gente contra você, ele começa a perturbar pessoas em volta de você, começa às vezes mexer na sua área financeira. E por que ele tem direito? Porque talvez você não consagrou seus bens materiais, suas finanças ao Senhor, adquiriu de forma corrupta, existe legalidade. Então, existe um processo de fechar brechas. Amém? Pegaram a visão? Não, tá? Mas eu quero aqui trazer no âmbito que Paulo está falando. As perseguições, as aflições, não é um sinal de derrota, mas é um sinal de que você está incomodando a região das trevas e Deus está tratando a sua identidade, ok? Perseguição, afronta. Não, queridos, a sua luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade. Começou a ser perseguido, pode ter certeza, Jesus vai gerar um óleo novo de você.
Porque é nesse momento que Jesus vai ver se você tá por interesse, você tá por medo de alguma coisa, ou você realmente está por Cristo, por quem Deus é. Amém? Então a aflição não é um sinal de derrota, mas de Deus gerando uma nova identidade sempre em você, tá? Então quem carrega propósito de Deus, quem carrega um chamado forte de Deus, também tem que carregar uma resistência, uma persistência muito avassaladora. E como que nós construímos essa resistência, essa persistência? Com jejum, com oração, tomando posse. O Gustavo tá aqui em casa, junto comigo com o apóstolo. Ele agora é o único que tá aqui por esses dias. O Gustavo vê, eu tô cozinhando, eu tô escutando testemunho, né, Gustavo? Tô escutando testemunho, tô escutando pregação. Isso aumenta a minha fortaleza de resistência, de perseverança. Isso, queridos, vai moldando o meu DNA a ser mais resistente, a impregnar o que Deus está fazendo, a impregnar a palavra de Deus. Então, é sobre isso que é importante. Amém? Glória a Jesus. Então quem carrega um propósito forte tem que carregar uma muralha de resistência muito forte, de resiliência e perseverança, porque o inimigo toda hora vai querer que você desista, vai querer te deixar cansado, vai querer te deixar desanimado. Amém? Então vamos continuar aqui agora através do verso 5. Aleluia. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido a todo o nosso trabalho e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Então Paulo está falando assim, olha, eu estava temendo que os irmãos tivessem caído, né? Os tessalônicos tivessem caído, o inimigo tivesse vencido. Eu estava o quê? Cansado, desanimado. Eu enviei Timóteo. E aqui tem uma chave poderosa. Estar cansado não significa parar. Eu quero que você coloque na sua mente uma opção. Você não tem opção de parar. Você não tem opção de parar aquilo que você começou a fazer na presença de Deus. Eu coloquei essa... Sabe quando você faz um contrato com Deus? De oração. Aí você fala, eu coloquei um item lá. Eu não tenho opção de retroceder, de sair da tua presença ou de parar a obra. Coloquei isso. E eu aprendi a descansar. Descansar não significa parar. Tá desanimado, tá sem força, tá fadigado, não tá conseguindo render o que você rendia. Diminui o ritmo. Faz o seu tempo de ouro. O que é o seu tempo de ouro? Entrega o mínimo, mas com qualidade para Deus e descanse. Descanse o quê? Descanse de pessoas, descanse de conversa fiada. Descanse de estar em lugares. Às vezes o que está sugando a sua energia é as mesas erradas. Às vezes é as conversas que você está dando ouvido. É as coisas que você está escutando. Então aprenda a descansar, mas não pare. Amém? Então Paulo está falando aqui, olha o que Paulo falou aqui, ó, no 5, presta atenção. Assim, quando eu não pude mais suportar, ou seja, Paulo estava cansado. Paulo não estava suportando. Ele enviou alguém no lugar dele. Então eu quero que você entenda. Estar desanimado, estar cansado, não significa que você tem que parar. É necessário descanso. Descanso, se alimente bem, durma bem. Esse jejum que você está fazendo, dá para você se alimentar bem. Você tem 7 horas de alimentação. Então se alimenta bem, dorme bem. Só que às vezes o cansaço não é porque você não está se alimentando, não é porque você não está dormindo. É porque pessoas erradas estão te sugando. Pessoas estão te sugando emocionalmente. Pessoas estão trazendo as cargas dela e colocando em você uma coisa que não é tua. Então você tem que falar, ó, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Você sabe qual que é o problema? Às vezes vocês querem ajudar as pessoas espiritualmente, mas vocês estão pegando o problema delas para você. Você terminou de ajudar a aconselhar alguém, você fala, Senhor, eu me desligo agora do problema dessa pessoa, no nome de Jesus. Porque o fardo é da pessoa, ela que tem que lutar, jejuar, guerrear. Você pode dar o conselho. Então, às vezes, você vai lá, entra no campo de batalha, intercede por uma pessoa e você toma os fardos, as dores, fica pensando naquilo o dia inteiro. Então, você fala, Senhor, no nome de Jesus, eu aqui ajudei essa pessoa, orei por ela, mas eu me desligo desse problema. Eu me desligo nas emoções e espiritualmente, porque eu já tenho os meus. Isso é uma chave poderosa que eu estou te entregando. Outra coisa, às vezes você dá o seu ouvido para escutar gente que não quer nada com Deus e só reclama e só murmura. Aí você entra debaixo de uma atmosfera negativa. A pessoa suga a sua energia vital, de ânimo. Ela sai bem de uma conversa com você, mas você sai mal.
Por quê? Ela estava debaixo de uma nuvem de opressão. Ela sugou sua energia, é um vampirismo que acontece. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, Paulo está falando aqui que ele enviou Timóteo. Ou seja, ele não parou. Ele enviou alguém no lugar dele. Amém? Quantas vezes eu estou cansada, eu não tenho voz, eu falo, apóstolo, ora você, quebra você, eu não tenho voz. Amém? Então, envie alguém no seu lugar quando você não pode fazer. Aleluia? O diabo, ele vai tentar roubar nossa energia, a nossa fé. Ele vai tentar roubar a gente com dores, com coisas. Mas por que eu falo pra você? Assiste testemunho, gente. Gente, não fica escutando notícia ruim. Por exemplo, você fica escutando gente falando mal de gente. Você fica com falta de esperança na humanidade. Você fica escutando, você dando o seu ouvido para falar que o outro isso, o outro aquilo, e guerra daquilo. Então, querido, você tem que tomar muito cuidado, tá? Certo? Vamos lá agora do 6 ao 8. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver, tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Então Paulo está falando assim, olha, essas boas notícias me alegram muito, eu estou muito feliz que vocês estão vivendo no Senhor, que vocês estão com saudade de nós também estamos com saudade de você, apesar da perseguição, apesar, tá, de tudo, vocês permanecem firmes. Quando a gente está discipulando alguém, olha só como o diabo, ele é terrível. A gente começa a discipular alguém, aí o diabo geralmente coloca aquela pessoa contra nós. Ou fala assim, nossa, aquilo que você está escutando não faz sentido, você não precisa jejuar isso. Às vezes você traz aquilo que você está vivendo, e aí você planta uma semente, ela brota, o diabo vai lá e tira aquela plantinha que você plantou no coração de uma pessoa. E aí você anda naquele processo de estar sempre replantando, amém? Então eu quero que você saiba que é uma guerra espiritual, é todos os dias. Evangelizar alguém é uma guerra espiritual. Então quando você quiser evangelizar uma pessoa, Paulo está falando aqui, olha, eles foram lá, lançaram semente nos Tessalônicos. E Paulo falou assim, o diabo deve ter arrancado isso daí. O diabo deve ter derrubado eles. Mas quando Timóteo vai lá e vem com boas notícias, viu que a semente perseverou. Amém? Então eu quero dizer aqui para você, antes de ganhar um território, pessoas para Jesus, quebra a fortaleza em volta. Quebra os sofismas, as mentiras. Porque, por exemplo, você vai lá ganhar uma pessoa para Jesus. Mas às vezes essa pessoa até recebeu bem aquele solo rochoso. É aquele solo que está cheio de espinho, até cresce, mas o espinho, ou seja, as ideias, a falta de identidade faz com que aquilo ali não cresça como deveria crescer ou morra muito cedo. Então, por exemplo, você vai começar uma célula, você vai começar a evangelizar uma pessoa. Antes de evangelizar, ore e fala, Senhor, eu quebro as muralhas em volta dessa pessoa, a mentira, o sofisma, tudo aquilo que o diabo construiu em volta, todo paradigma, toda cauterização de mente, toda ideia errada. Eu agora, Senhor Deus, declaro que isso cai por terra no nome de Jesus, para que não tenha força de se levantar, se opor àquilo que eu vou ministrar na vida dessa pessoa. Ok? Então, mesmo em meio à guerra, há frutos que vão resistir ao fogo. Tá? Então, eu quero que você entenda, a fidelidade de uma pessoa que se posiciona é a resposta contra o inferno. Então, às vezes a pessoa recebe a palavra, às vezes a palavra não frutifica naquele momento, porque é um processo de libertação, aí você não está vendo fruto, mas daqui a pouco a palavra ela é ruminada. E o Senhor começa a trabalhar. Então, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Ainda que a pessoa não se posicione no momento em que você lançou aquela palavra. Então, eu quero que você entenda. Mesmo que você lançou uma palavra, a pessoa parece que... eu falei que aquela pessoa, ela recebeu, mas eu vi depois lá, nos stories dela, na balada, bebendo cerveja. Mas eu tenho certeza que algo ficou dentro dela. Amém? Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, não se canse de evangelizar, não se canse de orar quando você tem oportunidade, ok?
Vamos ler agora do 9 ao 10. Aleluia. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé, ok? Então Paulo está falando, olha, eu quero ver vocês novamente, tá? Paulo que expressa, né, expressão de gratidão, de intercessão, de intercessor, e fala, olha, eu quero ver vocês novamente para aperfeiçoar vocês na fé. Quando nós nos sentamos numa mesa com irmãos em Cristo, um começa a contar testemunho, começa a falar do que Deus está fazendo, e isso começa a afiar os nossos machados, isso começa a nos edificar. Então, Paulo está falando aqui, olha, eu quero ver vocês novamente para aperfeiçoar a fé. E o que é aperfeiçoar a fé do irmão? Edificar a vida do nosso irmão. Então, se você vai na casa de alguém, não vai para fofocar, não vai para contar mentira, não vai para ficar se exibindo com as coisas que você tem, não vai para ficar fazendo facção, divisão, contenda, não vai, porque se você faz isso, você não está debaixo do Espírito Santo. Amém? O que Paulo está falando? Eu quero ver vocês de novo para aperfeiçoar a fé de vocês. E o encontro entre irmãos tem que ser para aperfeiçoar a fé. Queridos, não é gostoso você sentar em rodas, aonde tem gente cheia do Espírito Santo, aí um conta o testemunho, aí a gente briga para contar, briga assim, um quer falar mais que o outro, contar testemunho, contar o que Deus está fazendo, daqui a pouco um tem a revelação, começa a tremer. Porque, queridos, quando nós, os irmãos em Cristo, cheios do Espírito Santo, se reúnem, um começa a edificar o outro, ok? Então nós precisamos ter essa mentalidade. Agora, os irmãos de hoje em dia se reúnem para falar mal do outro. E às vezes se reúnem para falar mal do outro porque o outro está ganhando alma para Jesus, porque o outro está lá abrindo uma célula, porque o outro está lá agora abrindo live e a live dele está dando gente. Olha lá, o fulano está se achando. Às vezes reúne, querido, para falar mal do pastor, do líder, para falar mal de pessoas que estão na obra, que estão à frente. Mas isso é recalque, isso é inveja. E isso é porque essas pessoas não estão na sua identidade, estão cheias de ferida na alma. São recalcadas sim, são invejosas sim, porque se tivesse com a mão no arado, não estava perdendo tempo falando do fulano, do beltrano, do cicrano. A pessoa está ganhando alma para Jesus, está libertando, e que mal tem nisso? Então, eu estou falando isso porque eu conheço esse entorno. Queridos, nós devemos se alegrar, porque é mais um no campo ativo, é mais um no campo posicionado, é mais um pegando pessoas que talvez você não alcança, ou talvez você nem começou a fazer nada, mas está incomodado com quem começou a fazer. Eu sei que essa live não é para vocês, mas é que talvez para quem assiste depois. Porque quem acorda de madrugada, quem acorda para orar de madrugada, de fato, Deus já está tratando ou já é tratado. Então, queridos, desconsidere que eu acredito que isso aqui não é para vocês. Amém? Mas eu sei que 17 mil, 20 mil, 25 mil pessoas assistem essa live depois aqui. Fica 24 horas. Então, eu vejo hoje irmãos se reunindo, tá? Aí estão... Por quê? Por que não estão posicionados? Porque falta cura. Porque uma pessoa, quando se posiciona, ela já é curada. Ela não tem medo do diabo. Ela não tem... Então, queridos, uma pessoa curada, ela já se posicionou. Uma pessoa curada, ela está fazendo. E ela não está como espectador. Uma pessoa curada, ela está como protagonista. Ela está, queridos, tomando posse da palavra, fazendo, indo. Ela está em ações. Então, eu vejo hoje... gente incomodada com o irmão da esquerda e o irmão da direita. Gente, você tem que estar incomodado com o bruxo, com o feiticeiro, com o satanista, com o macumbeiro, com o mago das trevas, com a pessoa que está lá abrindo live, ensinando macumba. É com isso que você tem que preocupar. Não é com o teu irmão que abriu uma célula, não é com a pastora lá que abriu um ministério, está lá abrindo uma comunidade. Não é com isso que você tem que preocupar. É alguém que já está na obra, já está fazendo, e você deveria estar fazendo também. Exatamente sobre isso. Então, se é para reunir, que seja para afiar o outro na fé, que seja para impulsionar. Irmão, abre live, irmão, começa uma reunião na tua casa, irmão, tantas mulheres aí que escutam você, por que você não começa algo? Para de falar mal das pessoas, para de falar mal dos ungidos de Deus. Gente, pelo amor de Deus,
E tem gente que ainda tem coragem de falar que aquele fulano não é de Deus, mas tem 30, 60, 100, 200 pessoas lá sendo libertas. Então é uma nova classe de cargo eclesiásticos que são de Satanás, mas estão libertando no nome de Jesus, ganhando em nome de Jesus. Não faz sentido. Nós precisamos, queridos, ter prudência. Nós precisamos ter posicionamento e entender. Lá tem gente libertando, transformada. Jesus está lá. Para de criticar, para de falar mal. Isso é o espírito de Absalão. Isso é um demônio que está usando a tua boca. Você é um religioso, um saduceu, um fariseu. Já está na religiosidade. E o religioso que se incomoda com mover é o religioso. Porque o religioso, ele se incomoda com mover. Amém? Então eu quero hoje que você tome posse dessa palavra. Se você está preocupado com o que Deus está fazendo através da vida da Maria, do José, do Pedro, do Bastião, é porque você está desocupado, é porque você está omisso, você está ocioso, você está na zona de conforto, você não deve estar ganhando nenhuma alma para Jesus, você não deve estar fazendo nada, você está debaixo da inveja, do recalque. É exatamente isso. Porque se tivesse com a mão no arado, não dá tempo de olhar para a esquerda e para a direita. E quando você pode, você está mais intenso, porque tem vidas que Deus está colocando na sua mão. Pegaram a visão? Reunir com os irmãos é para afiar o machado, e não para matar pessoas espiritualmente, não para lançar palavras de maldição, não para lançar palavras de maledicência. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Quem é você? Eu não posso fazer isso, eu não sou a quarta pessoa da Trindade, eu não sou um anjo glorificado do Senhor com uma balança de justiça, não. Eu sou uma mera humana na terra, pecadora. Amém? Sou um vaso usado por Deus. Mas eu estou cuidando da minha vida, do que Deus confiou na minha mão. Para de cuidar da vida dos outros. Para de cuidar do ministério dos outros. Para de cuidar do legado dos outros. E começa a se posicionar naquilo que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda algo. A intercessão verdadeira conecta destinos. Então nós somos intercessores de guerra proféticos na madrugada. Nós ativamos destinos de pessoas que outrora estavam presas, que outrora temiam. Isso aí fortalece essas pessoas. Então eu quero que você se levante na madrugada como intercessor. E eu estou falando aqui para pessoas que não estão na madrugada. Você quer que a sua vida muda? Entra na oração da madrugada. Porque é uma oração que você entra com sacrifício. É uma oração que Deus muda a atmosfera da tua casa. Deus trabalha no seu interior. Queridos, se com 7 dias, ininterrupto, Deus não fizer nada, eu paro de orar na madrugada. Quem aqui começou a orar da madrugada, a oração começou a penetrar na tua casa e a sua casa começou a ser transformada. É poderoso, você precisa começar a se levantar. Você sabe por que seu marido não sai da bebida? Porque você não se posicionou de maneira mais intensa. Você sabe por que você não consegue sair talvez desse pecado? Porque talvez você não se posicionou de maneira mais intensa. Na oração da madrugada tem libertação, tem ativação profética. Agora nós estamos debaixo de uma campanha de cura emocional, cura de enfermidades, cura mental. Então, se você não está, se posicione. É 2h45. Nós disparamos o link lá. Nós disparamos o link em todos os lugares. No grupo do Instagram, no grupo do Telegram, nos nossos grupos. Olha, eu fui liberta através disso. Queridos, a oração da madrugada dá tanta autoridade para nós que você nunca mais ora do mesmo jeito. Você não recebe mais a unção do mesmo jeito, porque as fortalezas são quebradas na madrugada. Meio-dia é campo de guerra? Sim, contra o espírito da morte. Meia-noite também, mas na madrugada é onde você pega. Você sabe quando você vai na academia e lá você usa as máquinas, né, as ferramentas que ativam mais o seu músculo? É só na madrugada que você consegue acessar e ativar sua musculatura espiritual para a guerra em alto nível. Você pode até adquirir musculatura em outros horários, como meia-noite, meio-dia. Mas 3 horas da manhã te dá álibi, te dá autoridade como nunca antes visto. Porque é o horário onde os mais poderosos feiticeiros e bruxos estão fazendo e a humanidade está dormindo. Então é a hora onde a gente mais adquire unção de que despedaça o jugo sobre nós. Amém? Glória a Jesus. Então, por que nós levantamos de madrugada? Porque Deus está enviando reforço espiritual sobre a casa de todos que estão ali.
Então, nós cobrimos nosso ministério, nós oramos pelos nossos filhos espirituais, mas também a oração que está chegando nas casas, está mudando a atmosfera. Exatamente, pastor Júnior, na madrugada o crente vai buscar poder. Gente, essa mulher vai cantar. E deixa eu contar para vocês, ela vai abrir todo dia os cultos, cedo. A Juliana vai ficar para a parte da tarde. Juliana tremenda também. Então vocês se preparem que nós vamos ter muita alegria todo dia, muita alegria, muita adoração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos agora do 11, tá? Até o verso 13. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e por todos. Da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado que Deus, o nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém? Então, Paulo despede deles aqui, né, declarando uma oração de crescimento, que eles continuem em amor um pelos outros. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. O que eu tenho mais visto nessa última era, que eu creio que é uma era onde Leviatã é um principado que tenta governar, um principado de orgulho, um principado, queridos, de soberba, de autossuficiência. É um povo que se acha demais e quer matar outras pessoas espiritualmente, né? Como eu acabei de falar aqui para vocês. Então nós precisamos, queridos, lançar em amor. Tem alguém que é contra você, fala mal de você? Ora por essa pessoa. Eu oferto pelos meus inimigos. Eu ofertei esse ano primeira vez. Eu ofertei pelos meus inimigos, ofertei pela vida deles, por eles que falam mal de mim, por eles eu ofertei, eu falei, Senhor, eu quebro, Senhor Deus, tudo que vem de lá para cá, mas eu respondo com amor, eu intercedo por cada um deles no nome de Jesus. Nós só quebramos certas coisas com amor. Então vamos parar de falar mal, vamos parar de matar as pessoas. Pessoa caiu em adultério na igreja, você, lenha. Fala, Senhor, ajuda o fulano, não deixa ele acabar de cair, Senhor Deus, porque talvez ele não volta mais. Senhor, eu quero orar por essa pessoa, restaura esse casamento. Você fica debochando, você fica falando, eu sabia. Às vezes por inveja, porque às vezes é uma pessoa bem sucedida, porque às vezes é uma pessoa que tinha um dom de Deus, mas amanhã pode ser você. A Bíblia diz assim, eu não estou falando para quem está aqui na live não, estou falando para quem assiste depois, amém? Estou falando para quem assiste depois, porque queridos, quem está de pé, cuidado para que não caia. Exatamente sobre isso. Então eu quero que você cuide disso, de todos, com todo o seu coração. Pessoa caiu, você lenha. Pessoa isso, você lenha. Pessoa, pastor colocou de banco, você lenha. Ora, fala, Senhor, ajuda essa pessoa. Chega lá, fulano, você quer que eu te ajude? Tá? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu ore por você? Fulano, eu vou estar orando por você. Conta comigo, conta com as minhas orações. Mas aí não, você não faz isso. Você termina de disseminar notícias, você ficou sabendo não sei por onde. Aí você conta pra todo mundo, tá sabendo, fulano adulterou, fulano caiu, fulano tá nisso, fulano tá naquilo, fulano tá naquilo outro, fulano aquilo outro. Você já pegou essa visão? Será que você não tá sendo uma manobra de Satanás? Será que você não tá sendo um enviado? O que você ganha falando, fulano tá falando mal de você? O que você ganha com isso? Você é mensageiro de Satanás. Amém? Para mim, as pessoas que me edificam, elas vêm de Deus. Para mim, as pessoas que vêm trazer fofoca, contenda, divisão e facção, elas estão amando Satanás. É simples assim. Eu classifico assim. Ah, mas é uma pessoa... Não interessa. A pessoa ela tem que entender. Fofoca não me edifica. Ou então, exatamente sobre isso. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Você tem sido um instrumento de Deus, do Espírito Santo, afiando o machado das pessoas, ou intercedendo pelas aqueles que são fracos, ou você tem terminado de matar essas pessoas espiritualmente, ou você tem sido uma dessas pessoas que matam, que falam mal. E aí? Quem é você? Será que você é imagem e semelhança de Cristo? Será que você tem mesmo o DNA de Jesus? Ou você tem o DNA do pai da mentira, que é Lúcifer? Ele que mente. Ele que gera maledicência. Ele que faz facção e divisão. Amém?
Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Crítica disfarçada de falar mal. Crítica. Uma crítica. Eu tô falando aqui algo para ajudar, mas tá descendo a lenha num formato de crítica. Sai desse espírito de Absalão. Você tá causando divisão, você tá causando contenda. Por que você precisa contar mais uma coisa para uma pessoa que já está destruída? Queridos, você precisa orar, você precisa abraçar, falar, irmão, tô aqui, vou orar por você. Precisar de uma oração, conta comigo. Você não vai cair, não. Eu tô aqui, eu estou aqui por você, para você. Então a gente tem visto um povo, presta atenção, irmãos derrubando irmãos, irmãos caluniando irmãos. Amém? Eu quero dizer algo para você. Sai dessas coisas. Porque senão você não vai ter cheiro de santidade. Que santidade é essa? Sua boca está sempre suja. A sua alma gosta quando alguém cai. Quando alguém está sendo apunhalado, sua alma gosta. Será que é o Espírito Santo mesmo que está dentro? E se você começar a sentir, não fala, apóstolo, eu não falo, eu sinto. Eu sinto prazer quando alguém cai e eu me sinto que eu sou melhor que essas pessoas, porque a nossa alma, quando não está convertida, ela tende a fazer isso. Fala, Senhor, eu repreendo esse sentimento. Senhor Deus, eu não devo sentir isso. Eu repreendo a obra da carne. Senhor, coloca o fruto do Espírito para mim ter compaixão, misericórdia, para mim ter domínio próprio, para mim perseverar em amor. O espírito de Absalão, queridos, é um espírito faccionador, é um espírito que se levanta contra as autoridades de Deus, é um espírito que se levanta contra os filhos de Deus, é um espírito que se levanta com quem está fazendo, é um espírito que quer poder, quer status, é um espírito que não tem princípio de honra. Chegou alguém lá na igreja para falar mal do teu pastor. Eu não concordo com aquela conduta da pastora. Espírito de Absalão. Porque se fosse um homem de Deus, essa pessoa tinha ido lá na pastora e falado, fulano, cicrano, não concordo com o seu posicionamento. Gente que vem falar, olha, você viu o que o pastor fez? Você viu que o pastor mexeu lá no ministério de louvor? Eu não gostei daquilo. Por que você não foi lá falar para o pastor? Você não viu que você está causando facção, divisão? Isso é o espírito de Absalão. Mas você é medíocre, você é sem identidade. Você fala nas costas, mas não tem coragem de confrontar com as coisas que você acredita que sejam genuíno, porque você não tem princípio de honra. Se você honrasse realmente os seus líderes, você iria lá e falar, pastor, eu não entendi esse posicionamento do senhor pode me explicar? Ou ele te exorta, ou ele te corrige, ou ele te explica. Não, você não concorda com algo, você sai buscando alianças no seu entorno, para concordar com você, daqui a pouco você faz uma facção, daqui a pouco você divide a igreja. Espírito demoníaco. É um demônio que está regendo a sua vida. Porque você tem uma alma talvez ferida, de orfandade. Você tem uma alma talvez de se sentir menos que outras pessoas. E aí, você gosta de falar, você gosta de apontar. Isso é espírito de divisão. O seu irmão caiu, você saiu contando para todo mundo, saiu reunindo um café para falar mal. Espírito de Jezebel, espírito faccionador, espírito de divisão. A mão de Deus vai ser tão pesada na vida de uma pessoa como essa. E eu sempre falo, Senhor, toda pessoa debaixo do espírito de Absalão, toda pessoa debaixo do espírito de rebeldia contra a autoridade espiritual e contra a minha autoridade espiritual e do apóstolo, que possa ter recebido qualquer coisa de mim como dons, unção, eu recolho, eu reivindico de tudo aquilo que é genuíno, que eu transferi a essa pessoa e volta para mim, lavada no fogo do Espírito Santo, aquilo que eu não autorizo mais pessoas que não têm princípios de honra a usar. Simples assim. Essa é a minha oração. Por quê, queridos? A pessoa, às vezes, se levanta contra você porque está com inveja. Ou porque você não deu um lugar para ela de status. Porque você talvez não fica bajulando ela. Ou bajulando ele. Então nós precisamos sair desse espírito. Ok? Então o que eu mais tenho visto hoje dentro da igreja do Senhor, não é todas. Amém? Agora, qual que é a cultura que
você tem que carregar no seu coração. Olha, por exemplo, eu tô vendo isso aqui de errado, eu falo nas costas. Não, eu confronto. Você tem que aprender a confrontar. Eu confronto o apóstolo me confronta. Quando nós precisamos ajustar algo no nosso casamento, a gente senta às vezes 2 horas conversando. Eu não concordo com isso, precisa melhorar naquilo, nós precisamos orar mais nessa parte, vigiar mais nessa e assim sucessivamente. Agora, se eu fico guardando raiva, ira, isso, aquilo, daqui a pouco eu não durmo mais com meu esposo, daqui a pouco eu me afasto. E assim acontece exatamente na presença de Deus. Assim acontece exatamente no corpo de Cristo. Você não concorda com isso, não concorda com aquilo, você vai se afastando do corpo, você vai se afastando da presença de Deus. Amém? Então nós precisamos, queridos, entrar no lugar de filho e não de ser um cavalo de Satanás para ferir a noiva, para machucar mais a noiva. Quem fere a noiva, machuca a noiva, persegue a noiva, é Satanás e seus demônios. Você não é um demônio. Quem persegue pastores, levanta contenda, divisão, são demônios através de bruxo, feiticeiro, satanista. Gente que não conhece a verdade se levanta. Não é os filhos de Deus, não é quem está salvo, não é quem está ali recebendo cobertura daquele ministério. Mas o que eu vejo hoje, às vezes, é os próprios filhos daquela casa se levantando contra a autoridade. Se levantando, queridos, Davi poderia ter se levantado contra Saul, por mais que Saul se desviou, saiu do propósito a qual Deus havia destinado ele. Davi nunca feriu o princípio de honra, princípio de respeito, porque Davi olhava para Saul não só como um rei, mas como uma autoridade espiritual instituída por Deus. Por mais pecador que Saul fosse, Davi jamais feriu o princípio que ele carregava. E exatamente isso, né? Então eu quero que você entenda, o que Absalão quer? Geralmente usurpar lugares de autoridade ou ter lugares de destaque. Por isso faz facção, faz divisão, faz contenda. É igual o espírito de Jezebel. O espírito de Jezebel também se levanta contra a noiva de Cristo. Então, queridos, é um tempo de nós entrarmos na casa do Senhor. E por isso que você fica de galho em galho, sai de uma igreja, entra na outra, porque você é um faccionador. Você entra de todo tempo, você está debaixo do espírito de facção. Todo lugar tem defeito, tem pessoas. Gente, igreja é lugar de gente doente, que entra para ser curado, sarado, e essa pessoa é levantada para ajudar depois a recepcionar os outros que vem curado, que vem doente, machucado. Amém? Então eu quero que você entenda, você quer um lugar perfeito, vai para um spa, vai para um clube, vai para um lugar que você paga, você é bem tratado, você vai ficar lá, ninguém vai te incomodar. Queridos, igreja é lugar de confronto, é lugar de restauração, igreja é um lugar de hospital. Você fica de galho em galho, nenhuma igreja te agrada, mas é você que tem que agradar o Senhor com culto, com louvor, com adoração. Eu sou pecadora, queridos, eu sou extremamente colérica, eu sou muito direta, tem gente que não gosta de gente direta, mas eu sou essa. Se você não gosta, tem um ministério talvez que te alise, faz do jeito que você gosta, é só ser para ele. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum. Mas você pular de galho em galho, fala mais sobre você do que você imagina. Não fala sobre as igrejas. Fala mais ao seu respeito, ao seu posicionamento. Mas eu não dou conta, porque eu não concordo. Mas o que você fazia naquele ministério de relevância? Não, eu não fazia nada, mas eu não concordava. Então só quando você pôr a mão no arado, quando você começar a cuidar de pessoas, que você vai começar a entender algumas coisas. Ok? É fácil falar quando a gente não cuida de pessoas. É fácil falar quando não tem um ministério nas nossas costas. É fácil falar quando não é você que ora, não é você que paga preço por uma determinada quantidade de algo. É fácil falar do irmão. É fácil falar quando você não está passando uma opressão, uma guerra dentro da tua casa. É fácil falar quando não é você que está debaixo do jugo desigual. É fácil falar. Então nós precisamos entrar num lugar de empatia e compaixão e falar, nossa, o meu pastor, eu posso até não concordar com tudo que ele faz ou fala, mas eu não estou no lugar dele, eu não sei o que ele carrega, eu não sei o quão difícil é, eu não sei quantas pessoas ele cuida. Então, queridos, tem gente sentando num lugar de justo juiz, julgando, sem nunca ter caminhado
vestido as mesmas sandálias, e tem gente que só vai saber a hora que caminhar, e quando começa a caminhar, começa a dar valor, começa a entender, amém? Então, para esse tempo, um tempo como este, o que a igreja do Senhor, para viver como um remanescente do avivamento, vivendo sinais, curas, maravilhas, libertações, tem que andar em amor, tem que sempre olhar com os olhos de Cristo. Como que Cristo olha para essa pessoa? Como que Cristo olha para esse ministério? Como que Cristo olha para isso? Senhor, coloca os teus óculos em mim, me deixa ver, Senhor Deus, não pela minha alma que é vingativa, não pela minha alma, Senhor Deus, que é rancenta, não pela minha alma, Senhor Deus, que é invejosa. Senhor, me dê, Senhor Deus, um batismo de amor e me ensina a olhar com os olhos de Cristo, olhar com compaixão, me colocar no lugar dessa pessoa, seja ele quem for, amém? Então Paulo está dizendo assim, cresçam em amor um pelos outros, não em facção, não em divisão, não em contenda. E queridos, se vocês querem um nível de santidade avassalador, poderoso, começa a orar pelas pessoas, começa, em vez de criticar pessoas que estão caindo, líderes no mundo às vezes estão caíram nisso, aquilo, ore por essa pessoa, não deixe ninguém falar mal deles para você. Por quê? Por que você vai ser um ouvinte? Vai contaminar? Vai perder a esperança? Amém? Você não é genuíno? Pessoas genuínas olham para pessoas genuínas, pessoas cheias de unção olham para pessoas cheias de unção, porque você fortalece aquilo que você carrega. Então não deixa ninguém fortalecer uma raiz daquilo que você não é em você. E se for para fazer alguma coisa, que a sua atitude seja orar pelo seu... Então vocês perguntaram para mim, o que é essa oferta pelos inimigos? Eu estava lá no meu apóstolo, eu já tinha feito a oferta pelo Brasil, destronando potestade, principado. Primeiro eu faço todo um esboço, né? Pelo que eu estou fazendo aquela oferta. Então, uma das primazias, ou dos tópicos principais, era pelo Brasil, mas tinha uma variedade de outras coisas, ok? E aí depois eu tive outra oportunidade de lançar uma outra oferta. E oferta no mundo espiritual é sangue. E eu falei, Senhor, eu nunca ofertei pelos meus inimigos. Pessoas que falam mal, caluniam. E tem pastores, tem pessoas. E tem qualquer tipo de pessoa. Feiticeiro, macumbeiro, falam mal, caluniam, xingam, falam às vezes coisas terríveis. Eu falei, Senhor, eu gostaria de levantar uma oferta pelos meus inimigos e pedir e abençoar a vida deles. Eu devolvo toda maldição com bênção, com amor. Eu devolvo com aquilo que emana de mim, e o que emana de mim é o fruto do Espírito. Então eu devolvo, eu coloco uma oferta nas cortes celestiais, eu anulo tudo aquilo que é falado, é feito contra mim ou sobre mim, e eu devolvo toda a palavra em amor. E eu abro agora um tribunal nas cortes celestiais, para que isso fique escrito nas cortes celestiais. Eu não respondi com vingança, eu não respondi com maledicência, eu respondi com amor, com oferta. Jó fazia isso pelos filhos. Ele não sabia se os filhos tinham pecado ou não, mas ele ofertava todo dia pelos filhos. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Então Deus tinha um zelo pelos filhos de Jó, porque ele ofertava. Então, queridos, não fale mal de ninguém. Tem alguém te importunando? Você não precisa responder com vingança. Deus, ele tem várias facetas. Uma delas é a justiça. Você está fazendo a vontade de Deus? Começa a orar por misericórdia de quem tem se levantado com você. Deus não tem gente favorita. Deus não faz favoritismo. Mas Deus conhece o cheiro de quem passa tempo na presença dele. Deus conhece o cheiro de quem todo dia busca ele. Deus conhece o cheiro de quem tem o cheiro dele. Isso faz toda a diferença nas cortes celestiais. Deus não tem filho favorito, mas Deus sabe o cheiro de cada um nas cortes celestiais. Amém? Eu quero que você entenda isso. Você entendeu isso? Então, alguém está se levantando com você, começa a orar. Se você tem uma relevância para Deus, queridos, Deus, se ele precisar, ele abate. Ele tira de cena. Queridos, quantas pessoas eu já vi me ligando, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei algo contra você, me perdoa. Deus falou que se eu não pedir perdão, ele vai me matar. Eu já vivi isso. Pelo amor de Deus, você precisa declarar que me perdoa. Eu estou agoniado.
Eu já vivi isso no meu primeiro ministério. Depois, isso aí se repetiu. Quando às vezes eu estou nas conferências, apóstola, me perdoa. Eu me levantei contra a senhora. Eu falei mal da senhora. Me perdoa. Toda conferência que eu chego, estava lá no apóstolo Joel, eu acho que mais de 5 pessoas chegou para me pedir perdão. O Espírito Santo me mandou aqui para me pedir perdão. Eu duvidava do que a senhora era, mas o Espírito Santo falou que eu tinha que vir aqui. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Você não precisa pedir vingança. Não. De jeito nenhum. Se você não estiver aguentando mais, se essa pessoa estiver te prejudicando muito, você não vai pedir vingança. Olha o apóstolo falando verdade, porque ele viu isso. Um casal de pastores veio nos pedir perdão lá no Joel, fora outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Gente, olha só, eu estava lá no Joel, sentada numa mesa, uma mulher chegou e falou, apóstolo, me perdoa. Ontem a senhora estava comendo, eu falei com a senhora não levantou a cabeça, e eu fiquei com raiva, saí murmurando. E, gente, vocês têm que também ter prudência, eu estou comendo. Por favor, espera eu terminar de comer. Toda hora eu chego nos lugares, é todo mundo em cima de mim. Vocês têm que ter um pouco de senso. Eu estou comendo, você espera. Não seja... Porque, senão... O que eu devo ter falado? Eu acho que eu nem vi. Eu falei, espera um pouquinho. Eu já vou. É verdade, gente. Às vezes eu estou comendo, às vezes eu estou com fome. Eu não consigo sair para comer. Olha, eu tenho até repensado. A gente vai lá no apóstolo Joel. Ele é meu pai espiritual. Mas eu tenho que sair nos intervalos que não tem ninguém, porque o povo abraça a foto. Eu amo fazer isso, eu não me importo. Mas tem gente que não tem prudência. Às vezes eu estou ali assistindo a ministração, vai lá na hora da ministração, o apóstolo está falando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, amém? E aí a pessoa às vezes fica magoada. Porque eu não dei atenção, eu falo, olha, pode ser depois? A gente está na hora da palavra. Gente, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E eu sou muito direta. Eu não fico alisando ninguém. Eu falei, olha, tudo bem, vamos tirar uma foto, mas vamos tirar depois. A palavra está acontecendo. Então, é só isso. E tem gente que às vezes fica chateada. Mas não está vendo que eu também estou ali como filha, recebendo. A gente tem que ter um pouquinho de senso. Eu vou fazer as lives do confronto com vocês. Espera que eu vou fazer. Amém? Espera que eu vou fazer as lives do confronto. Tá? E não é nenhuma questão de idolatria, porque o meu povo já sabe que eu odeio isso e eles mesmos já não têm esse comportamento. Eu já repreendo, mas é uma questão de senso. Agora não é hora, agora é hora da palavra, então eu vou lá depois. Amém? E aí senão fica com raiva e depois tem que ficar pedindo perdão. Umas bobeiras, tá? Então, queridos, o que eu quero dizer pra você? A pessoa te aperreou muito? Tá prejudicando você? Você pode abrir um tribunal contra ela. E o que é abrir um tribunal? Senhor, eu lavo minhas mãos. Eu agora apresento no teu tribunal. Essa pessoa. Que o Senhor faça. Que o Senhor julgue essa causa. Mas você tem que se colocar na balança também. Então, se você está torto, se você não tem mérito para se pesar na balança com essa pessoa, você nem pede tribunal. Porque a mão de Deus pesa sobre a pessoa e sobre você. Você não tem mérito para entrar no tribunal, você não entra. Porque Deus vai pesar na balança. Pegaram a visão ou não? Então, para ir num tribunal nas cortes celestiais, só em último caso. Para pedir a balança, só em último caso. Se não for o último caso, fala, Senhor, a vingança é sua, a justiça é sua. Cuida, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, eu devolvo com bênção, eu devolvo, Senhor Deus, com palavras de bênção, Senhor Deus, toda afronta, toda maldição, eu derrubo com palavras de amor. Agora, se você não está aguentando, não está suportando, tá? Porque na balança de justiça, não é só a pessoa que vai ser pesada, você também com ela. E aí Deus vai olhar o mérito, Deus vai olhar a trajetória. E muito cuidado, que às vezes você acha que a pessoa se levantou contra você, mas você tá sujo igual pau de galinheiro. Simples assim, tá? Existe oração, livros que falam da oração do tribunal. E ela é muito poderosa. Amém? Pegaram a visão ou não? Uma hora eu explico, eu faço uma live sobre isso. Então, o que eu quero dizer pra você? Não, tá? O que eu quero dizer pra você? Não fica pedindo vingança, Deus. Gente, tem pastores hoje que vai no monte, Deus, desce a sepultura essa pessoa, Deus. E aí a pessoa fica colocando câncer na pessoa. A sua boca, ela pode jorrar só 2 tipos de água. Ou é bênção,
ou é maldição. Se for maldição, você não é um pastor, você é um macumbeiro gospel, você é um bruxo gospel, você é um feiticeiro com fogo estranho, perdeu a presença, porque quem está cheio da presença do Espírito Santo não amaldiçoa ninguém, não põe câncer em ninguém, não pede a sepultura de ninguém. No máximo, querido, o que você vai fazer, se você é genuíno do Senhor, se você não aguenta mais, é abrir um tribunal. Só que para tribunal, você é pesado também. Você não vai pedir nenhuma maldição, você não vai pedir nenhuma sentença que vem da sua carne. Você vai falar: Senhor, eu estou sofrendo muito, essa pessoa tem me perseguido muito, me pesa na balança com ela e julgue essa causa. Só vai falar isso. Você não vai falar que você quer a morte, que você quer descer a sepultura, porque senão você é bruxo. É feiticeiro que faz isso. Você está usando o poder de Deus para lançar mandinga, feitiçaria. Não é o Espírito Santo que está governando você, não. É espíritos de feitiçaria, espíritos de encantamento. Você vai no monte para pedir isso. Tá tudo errado então. Amém? Não é que Deus atenda as orações, gente, dessas pessoas. É porque essas pessoas estão debaixo do poder de Deus. E unção é poder. Não significa que é a presença. Por que o feiticeiro faz uma obra de feitiçaria e dá certo? Porque é levantado um altar e demônios atuam ali. Poder. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. O demônio não tem poder também? Não é levantado um altar, um sacrifício? Ele não entra lá no casamento que está com brecha aberta e ele não consegue acabar aquele casamento? Então eu quero, queridos, que vocês tomem cuidado. Então, quando vai orar pelos seus inimigos, ora abençoando. Eu abençoo a casa deles, eu abençoo os seus filhos. Senhor Deus, se tiver alguma coisa na mente travando e impede eles ver a visão de reino, quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa não gosta de mim, mas eu agora exerço o amor em Cristo nas cortes celestiais. Eu abençoo ela, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Você derruba todas as sentenças de maldição contra a sua vida. Essa é a chave. Amém? Mas tem gente que às vezes você ora desse jeito e você não está aguentando, essa pessoa está te prejudicando. Aí você abre um tribunal e o tribunal você não vai amaldiçoar, você vai falar: Senhor, agora eu entrego essa causa ao justo juiz em nome de Jesus. Que o Senhor julgue essa causa. Só que essa oração é perigosa porque Deus também vai te pesar numa balança. Amém? Queridos, tem gente, até um rios meus, deu muito hate. Pastor tem poder de amaldiçoar? Apóstolo tem poder de amaldiçoar? Tem. Porque carrega poder e unção da parte de Deus. O que eu falei para vocês? A pessoa cresceu no poder de Deus. Aí ele saiu do centro da vontade de Deus. E a presença saiu, mas o poder não sai, a unção não sai. Essa pessoa, às vezes, por raiva daquele membro, saiu da igreja. Olha, se você sair daqui, o casamento vai acabar. As suas finanças vão acabar. E eu conheço pessoas que chegaram em mim, apóstolos. Apóstola, eu saí do ministério. E lá o apóstolo disse que se eu saísse, eu ia perder meu casamento. E tudo isso aconteceu. Para mim quebrar isso foi muito difícil. Queridos, eu conheço muitas histórias de pessoas que entraram debaixo de uma palavra de maldição. Mas se você orar, se você jejuar, e você falar: Senhor, eu não aceito, eu rejeito. A partir do momento que você receber uma palavra contrária, você fala: eu rejeito isso em nome de Jesus. Isso é obra de feitiçaria, eu não aceito. Acabou. Mas tem gente que recebe, não entende, não tem coragem de confrontar. Amém? Chama uma pessoa genuína de oração e fala: olha, foi decretado algo sobre a minha vida, quebra agora em nome de Jesus. O bruxo, o satanista tem poder de fazer isso. São maldições, amarrações. Amém? Pegaram a visão? Então é sobre isso, amém? Nós precisamos andar em amor, nós precisamos, queridos, estar sempre cuidando de levantar o outro. Ajuda o seu irmão. Ou os maçons é uma irmandade. Um está precisando de dinheiro, eles reúnem e se ajudam. Um está precisando disso, eles reúnem e ajudam. A mulher de um maçom não passa necessidade, eles sempre estão ajudando. Agora os irmãos da igreja, um matando o outro, um pisando no outro. Gente, se lá, debaixo do reino das trevas, há unidade, por que na casa do Senhor, por que no corpo de Cristo não há unidade? Amém? Então, vamos parar de revidar com vingança. Fala assim: olha, irmão, você está falando tudo isso de mim, eu te amo em Cristo.
Deus te abençoe. Responde assim. Não vai haver nada contra você. Amém? Glória a Jesus. Uma visão de reino, uma visão de águia, uma visão de governo, não uma visão centralizada em aqui ou ali, ou no seu coração. Amém? Olha, amanhã, a oração da madrugada vai estar poderosa. Chamo todos aqueles que estão com enfermidade. Amanhã nós vamos começar a destronar todo tipo de enfermidade. 2h45, o link é disparado nos nossos grupos. Você que não fez a inscrição da conferência, faça, não deixa por último. A hora que encerrar, encerrou. Aí não adianta você chorar, ficar lá, ligando pro apóstolo, e isso e aquilo, falando com o suporte, já estou avisando vocês. Amém? Glória a Deus. Um dia abençoado, poderoso, recalcado e sacudido da presença doce do maravilhoso Espírito Santo.